Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, seus hosts, Bill e Felipe. E aí, tudo bem? E chegamos ao episódio 3, cara. 3. Sobre... 3 horizontes de crescimento. Coincidência ou não, 3 horizontes. Eu amo o número 3. Também. Ele é muito presente na minha vida, assim, eu gosto. É um número equilibrado. Bom, mas antes da gente começar, a gente queria pedir algumas coisas, né? Primeiro, pedir para seguir o podcast, claro. Sigam, não deixem de ativar o sino lá para vocês receberem as notificações quando a gente postar episódio novo. Avaliem também, por favor, né? Pra gente começar a aparecer mais aí. E, obviamente, compartilhem o podcast se vocês estiverem gostando, né? Por favor. Sigam também o @brokenmachines.podcast no Instagram, que a gente coloca conteúdo lá também. Boa. E se tiver dúvida, comentário, quiser dar feedback, quiser, sei lá, falar qualquer coisa, trocar uma ideia, a gente tem o e-mail também, brokenmachines.podcast@gmail.com. Né, a gente já recebeu alguns feedbacks, né, de amigos, conhecidos, e já estamos começando a mudar algumas coisinhas para melhorar cada vez mais, então... A gente é meio noob nisso ainda, né? Estamos começando, então a gente vai provavelmente esquecer de alguma coisa a gente não vai falar, enfim. A gente conta com a ajuda de todo mundo que estiver escutando a gente também para esses feedbacks, enfim. Isso aí. E é importante pontuar também que a gente tá fazendo esses primeiros episódios, né, na mesma linha do anterior, que é onde a gente fala sobre algum método, um processo, um conceito, né, quase como se fosse um episódio aula, assim, que a gente tá ensinando algum conceito, né. Mas a ideia é que no futuro, né, como a gente tá começando, a gente quer primeiro ficar craque nesse, né? Mas a ideia é que a gente tenha episódios também mais voltados para debates. Polêmica! Mamilos. Polêmicos! A gente já tem alguns assuntos polêmicos aí para trazer, para debater. Filosóficos. Né? Que são mais amplos, mais filosóficos e menos técnicos, né? Mas a gente decidiu começar com esses técnicos e a gente está indo nessa ordem aí. Mas a gente vai trazer também convidados relacionados aos temas para falarem com a gente também. Para esses dois tipos, né? Tanto para os técnicos quanto para os amplos, a gente quer trazer gente. Então, se você quiser vir também, manda e-mail pra gente, se tiver um tema que você queira falar aqui. Né? Mas a gente tá esquentando aí, tá preparando o terreno, então vem muita coisa boa. Sempre lembrando que não trazemos nenhuma verdade absoluta, né? Isso, exatamente. São experiências de vida aqui e coisas que fomos descobrindo através do nosso dia a dia de trabalho, trocas, experiências, através desses 20, 15 anos, enfim, X anos aí de jornada. Exatamente. E hoje o assunto, né, é mais voltado até para... Acho que tem empresa, né? Quando a gente fala de 3 horizontes, a gente fala de crescimento, a gente fala de empresa, né? De negócio, né? De negócio. Sim, mas você tá mais próximo disso, né? Então hoje o palco vai ser mais seu, eu vou quase que ser uma entrevistadora aí, mas é isso. Vamos lá, então? Vamos começar? E aí, fazendo um link, né, com o que a gente falou no último episódio, que é o Golden Circle, a gente entendeu lá um pouco do porquê, né? Porquê, como e o que a gente faz. Mas como é que a gente faz para levar isso, né, para comunicar isso e trazer o brilho nos olhos das pessoas, do pessoal que está trabalhando no nosso time? Como é que a gente deriva isso de forma efetiva para a empresa? Né? E para isso existe o método lá dos 3 horizontes. Eu acho que talvez o 3 horizontes, eu posso estar falando besteira aqui, mas ele está bem relacionado com o como, né? Sim. Né? Ele é uma forma, né, de você executar o seu porquê ali, né? Porque ele tangibiliza a coisa, né? Ele traz a coisa de um jeito mais
O negócio do lado límbico ali, né? Ele traz a coisa para um lado mais... Lá vem enfim. você com límbico. Porque o Simon Sinek fala isso, ele tira um pouco do campo das emoções, ali, das emoções para um lado mais prático, né? E como é que a gente executa isso? Uhum. E interessante que eu me deparei com isso meio que por acaso, né? Eu estava na internet, não lembro o que eu estava procurando, eu estava acho que vendo, enfim, alguns vídeos sobre produto, não lembro direito, e eu me deparei com uma apresentação do Mark Zuckerberg, onde ele mostrava lá da Meta, né? Na verdade no Facebook na época, os 3 horizontes do Facebook, de crescimento do Facebook. E aí ele colocou uma imagem lá, e eu achei super interessante aquilo, cara. Eu fiquei olhando e falei, pô, mas bacana isso, como é que ele fez Quero isso? usar Né? isso, né? Por que eu não tenho isso, né? Tanta coisa que a gente aprende assim, né? Que a gente vai ver uma palestra, uma qualquer coisa, aí aquilo ali é exatamente o que a gente precisa, que salva a gente ali. Sim, aí eu fui buscar pelo tema mesmo. Eu cheguei quando ele botou lá Horizonte 1, Horizonte 3, enfim, 2 e 3, eu pesquisei lá, 3 horizontes de negócio, 3 horizontes de crescimento, e acabei me deparando com o livro da Alquimia do Crescimento, enfim, de Stephen Covey e do David White, que fizeram lá 3 anos de pesquisa no Vale do Silício, enfim, começaram a fazer um grande estudo sobre o porquê que essas empresas, e algumas empresas, principalmente do Vale do Silício, elas cresciam de forma acelerada e como os caras faziam para fazer isso acontecer. Um desempenho Isso. bem alto, né? E me deparei também com o artigo, né, do Steve Covey, que é o diretor da McKinsey. Então ele falava um pouco sobre isso, ele falava um pouco sobre esse livro, e ele derivava a coisa ali dentro de um vídeo, explicando como é que define, o que faz, e por que isso funciona, como funciona, enfim. Você diria que é um framework, isso? Olha, acho que sim. Da linha da coisa do framework como se tem hoje, né, do que as pessoas costumam falar, eu diria que sim. E o interessante é que isso também veio junto com uma dificuldade exatamente de conectar essas coisas, né? Porque eu acho que no próximo episódio a gente vai falar de Vision Tree, né? Foi também um outro artigo interessante que eu consegui transformar um pouco isso nessa experiência para derivar e criar os OKRs, né? E existia um gap muito grande entre essa coisa de estratégia de negócio, visão lá do porquê, do como, o que, enfim, e de linkar isso com os objetivos, de linkar isso com a estratégia de negócio. E eu acho que eu consegui, nessas minhas experiências, fazer um caminho, né? Trilhar um caminho no nível estratégico, tático e operacional. Então isso é bem bacana, porque eu acho que Trazer para conecta a prática, né? isso. Que é o que eu tava falando, que é um pouco da função do como, né? Você, poxa, eu tenho uma visão ali, eu tenho um porquê. Uhum. Como é que eu trago isso pro dia a dia, né? E aí o Três Horizontes realmente ele ajuda bastante nisso, né? Então, se a gente fosse questionar aqui, por que que eu usaria esse framework? Por que que eu usaria o Três Horizontes? E eu acho que tem a ver com isso, de você ajudar a ter essa visão. Tem o horizonte 1, 2 e 3, então ajuda a ter essa visão ampla do negócio, né? Tanto de hoje, do que está acontecendo hoje, até o futuro. E gerencia também como que você lida com a sua performance, né? A performance do time para o que está sendo executado hoje, o que já existe do produto, o que já está rodando. E ajuda a maximizar aí as oportunidades de crescimento, ou seja, o que vai ser feito no futuro. Porque isso costuma ser uma máxima para diversas empresas, né? Entender até questão de P&D, inovação, né? Nas empresas, o quanto que eu dedico para inovação? Ou como é que eu faço para inovar? Será que eu estou dentro do universo que eu deveria estar? Será que eu já não deveria estar pensando um pouco mais à frente, né? Porque todas as empresas querem inovar, mas todas as empresas também que já estão com o produto rodando têm questões que precisam, né, evoluir e acontecer ali. E eu já senti em diversos momentos, assim, eu estar em empresas e rolar essa dúvida, né? Tanto é que no último time de design que eu tive, eu defini uma porcentagem, né, de quanto que o time de design ia atuar em manutenção das interfaces, né, em entender o que estava no ar e o que o esforço para evoluir, para melhorar a usabilidade, tudo, e o quanto que a gente ia dedicar para fazer look and feel, para fazer visão de futuro, né, do produto e tal. Então, eu acho que é uma necessidade que surge também, que o Três Horizontes ajuda bastante. É equilibrar, né? É entender o quanto que você vai dedicar, por exemplo, da sua empresa para ampliar e defender os principais negócios, então o que você está fazendo agora, né? Como você vai construir os próximos negócios e como você vai semear essas opções para o futuro, né? Então eu acho que isso é importantíssimo também, porque a gente sempre está trabalhando no presente e pensa, poxa, mas
meu concorrente ali está entregando um puta resultado para daqui a X anos. Como é que meu concorrente está conseguindo pensar em futuro e eu só estou pensando em presente? Então, eu acho que traz um pouco também essa tranquilidade estratégica da gente pensar, não, mas a gente já tem o caminho trilhado, né? Já tem o caminho traçado. Beleza, mas como funciona então? Como é que a gente executa esses 3 horizontes aí nas empresas? Assim, na verdade é mais simples do que parece, né? É simplesmente dividir em 3 e entender as 3 partes ali: o core business, as adjacências e o que é o desconhecido ali, o moonshot da coisa. Então, no caso do core business, é ampliar e defender os principais negócios. Então, esse seria o horizonte 1, né? Então, no horizonte 1, que seria aí mais ou menos de 1 ano, né? Você vai focar em core business. Então, como é que você defende o que já existe ali? E aí tem uma pergunta, uma principal pergunta, né? Que define ali o primeiro horizonte, né? Que seria: quais são os ativos, quais são as habilidades e as capacidades que vão ajudar a otimizar esses modelos de negócio e tecnologias que já existem, né? E que também já existem no mercado, né? Tanto na empresa quanto no próprio mercado. Sim. Né? Então, se fazendo essa pergunta, a resposta é o que a gente coloca no horizonte 1. Sim. Aí, por exemplo, a Apple, né? Você pode pensar na Apple. A Apple tem o iPhone 6. Uhum. Gente, eu falei iPhone 6, ainda tá no iPhone 14. Apple tem o iPhone 14, né? Enfim. E o que ela vai fazer então? Qual seria o primeiro horizonte da Apple? A Apple, uma vez que ela tem o iPhone 14, ela pensaria no iPhone 14S. Ela pensaria no iPhone que tem um recurso, uma funcionalidade a mais, uma bateria prolongada, enfim, ela está dentro do mercado dela e ela está entendendo ali algumas adjacências, enfim, né? Certo. E aí o horizonte 2, que seria... Mergulhar nas adjacências. Aí você já mergulha. Já mergulha, mas aí seria o quê? De 2 a 3 anos, mais ou menos, né? Isso aí. Já à frente. E aí, quando você diz adjacências, dá um exemplo aí. Na verdade, é mergulhar um pouco em negócio emergente, né? Construir negócio emergente. Por exemplo, o Uber, né? Que é o que a gente sempre fala. O Uber, o que ele fez, né, nesse segundo horizonte dele? Uber Eats. Então, Uber Eats, você já está olhando para um mercado que funciona muito próximo ali, é de entrega, enfim, mas é um outro negócio, um outro nicho. Ah, entendi. E aí tem uma pergunta também, né? Que a gente faz para poder responder aí e ter o que a gente coloca nesse horizonte 2. E aí, nesse caso, seria também, né? Quais ativos, habilidades e capacidades vão ajudar a acelerar e dimensionar esses novos modelos de negócios ou essas novas tecnologias. E como que o modelo de negócio vai se adaptar, né? Ao que já existe, né? Sim. E como que ele vai se encaixar nesse mercado aí que tá emergente. Então, respondendo isso, a gente consegue pensar, né? Foi o que o Uber respondeu para pensar no Uber Eats. Sim. E o 3, horizonte 3 já é hardcore. super future. O horizonte 3, aí você já pensa numa coisa de 5 a 10 anos, e aí é o que a gente chama de moonshot mesmo, conhecendo o desconhecido, trabalhando os desconhecidos, enfim. É descobrir e criar opções viáveis para o futuro, tá? Então, aí, por exemplo, no caso do Facebook, que mudou o nome deles para Meta, porque eles focaram em metaverso, porque eles acreditam que o metaverso vai ser o que vai efetivamente trazer o resultado, vai ser o que vai dominar como tecnologia futura. Agora a gente está falando muito sobre IA, né? Enfim, sobre... Então seria uma coisa de você já entender esses desenhos e formatos futuros. Ou seja, é como se eles já tivessem feito essa pergunta, né, do terceiro horizonte há 10 anos atrás, 5 anos Quando atrás, eu vi a né? apresentação, não lembro nem quando eu vi, mas eles já tinham isso lá. Já tinham essa ideia e agora que está começando a concretizar, né? E nesse caso, a pergunta do terceiro horizonte seria: quais são os ativos, habilidades, capacidades que vão ajudar a criar esses modelos de negócios inexistentes, né? Criar e descobrir essas novas tecnologias. E nesse caso, a gente está moldando aí, né? Como que a gente faz para moldar os mercados futuros? E é isso. Mas aí, na prática, então a gente vai dividir ali nesses 3 horizontes. E essas respostas exatamente são o quê? São iniciativas, são projetos? O que a gente lista como resposta de cada horizonte?
Então, na verdade, você tem que pensar, né, quando você fala em horizonte de negócio, é muito para onde o seu negócio, para onde a sua empresa vai direcionar. Tá? Então, o que a sua empresa vai objetivar dentro daquele período. Então, imagina que no primeiro ano, como eu falei, vai ser uma expansão Latam. Enfim, ou vai ser... Então, a gente tem, no caso, por exemplo, uma vez que a gente trabalhou, que eu consegui trabalhar isso, acho que foi na GUP, né, que eu trabalhei, que eu levantei essas frentes. Então, o primeiro horizonte era liderar o mercado de um novo produto que a gente estava lançando, tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, gente, eu vou sempre evitar, quando eu falar de empresa, eu vou deixar a coisa bem, né, para liderar um determinado produto. No segundo horizonte, já era fazer essa expansão para outros países, porque aí também depende muito das suas adjacências, você tem que entender um pouco no ponto que você está e pro ponto que você vai. Você declara, né? Você declara qual é esse horizonte, então você escreve uma frase que declara onde é que você quer estar, né? Onde você quer chegar. E você pode listar também alguns projetos, né? Que por exemplo, eu vou precisar de um marketplace, sei lá. Tô falando qualquer coisa aqui, mas vou precisar de um checkout automatizado. Agora, em relação à frequência, qual é a frequência de aplicar esse? Tem uma frequência uma vez só? Montou a empresa, fez o 3 Horizontes, acabou? Ou revisa de quanto tempo? Eu estou num processo, estou fazendo isso atualmente numa empresa agora, tá? E a gente fez isso no início do ano. A gente está revisando, vai revisar agora no meio, em 6 meses, no primeiro semestre. Mas o ideal é que seja a cada ano, entendeu? Você não precisa fazer só assim, no primeiro momento, você precisa amadurecer a coisa, você pode fazer no início do ano, depois revisar 6 meses, até você pegar o ritmo da coisa, né? Mas o ideal é que seja uma vez por ano ali e, cara, comunicar isso, né? E aí comunicar quando em que momento, em que ritual você acha que seria o melhor para comunicar? Olha, também aí depende bastante. Se você está acostumado a trabalhar numa empresa, por exemplo, que fala sobre usa framework de OKRs, né, para trabalhar, talvez nesses momentos onde você vai definir os OKRs, onde você vai delimitar os OKRs da companhia, que a gente vai falar num outro podcast aqui, num outro episódio, talvez esse seja um bom momento para você comunicar, porque você cria esse link, né? Você cria esse link com a empresa toda. Então você fala, esse aqui é o nosso Golden Circle, que a gente falou. Esse aqui lembrando, né? Esse aqui são os nossos 3 horizontes. E isso aqui é o que a gente vai fazer e vai trabalhar em cima do primeiro horizonte, que aí é o que você vai tocar como OKR, é o que você vai tocar como estratégia de negócio, enfim. Se você juntar isso com um look and feel de produto bacana, para mostrar até um pouco dessa visão de adjacências e futuro, aí é perfeito. Porque pensando assim, né, o primeiro horizonte é um ano, então realmente, quando passa esse ano, teoricamente, você já chegou nesse primeiro horizonte, então você revisa e aí a coisa vai andando, né, faz sentido. E na hora de montar esses 3 horizontes, quem que participa, assim, quais são as áreas, quais são as figuras, como é que isso é definido? Então, normalmente, tá, dos que eu já participei, já montei, a gente envolve C-level, diretoria, heads, mas pessoas que tenham uma visão mais estratégica da coisa, porque ainda é um universo muito estratégico. Mas, novamente, como a gente falou no início, não venho aqui para trazer verdades, então acho que vai da experimentação, do tamanho da empresa, mas é uma coisa que tem que ser entendido que está no cenário estratégico, ainda não é uma coisa tática. E você acha que tem alguma restrição de empresa, tipo, empresa muito pequena não vale fazer? Ou algum tipo de de empresa que é mais indicado fazer ou menos indicado? Eu acho que todas as empresas deveriam fazer. Eu acho que essas dois frameworks, digamos assim, que a gente falou, né, que é o Golden Circle e 3 Horizontes, eu acho que todas as empresas deveriam ter e deveriam comunicar isso, inclusive. Porque isso dá uma... Não adianta ter e não comunicar, como se não tivesse. Isso traz um brilho nos olhos para as pessoas, traz uma clareza de onde a gente quer chegar, entendeu? Trabalha muito a questão do motivacional, que a gente falou também no Golden Circle, né? As 2 formas de você inspirar, enfim. Sim. Eu acho que é bem bacana e acho que deveria ser usado em todas as empresas. Mas como qualquer framework, como qualquer
enfim, estratégia de estruturação, estratégia de futuro ali, existem dificuldades, né? Algumas dificuldades ali de implementação, né? Sim. Qualquer método que a gente coloca aí tem um tempo, acho que tem uma curva de aprendizado, né? Dos times, das pessoas para absorver. O que você acha que... Poderia ser o maior desafio, assim, ou a maior dificuldade, né? Uhum. Olha, eu acho que dependendo do tamanho da empresa, tá? Porque são dificuldades diferentes. Mas, por exemplo, algumas empresas, só o fato de você fazer as pessoas pensarem de uma forma mais estratégica já é uma dificuldade muito grande. Só você fazer com que as pessoas pensem no horizonte acima de 6 meses já é uma dificuldade muito grande, entendeu? Então, acho que a primeira barreira é isso. É conseguir direcionar dentro da sua empresa, né, com as pessoas que você troca, essa necessidade. Olha, a gente precisa enxergar um pouco do futuro. Porque senão também você começa a criar débitos de visão. E aí vai complicando cada vez mais o seu cenário. Imagina que você estrutura uma aplicação, você monta um produto que não está preparado para uma determinada tomada estratégica que você vai fazer, uma determinada decisão estratégica que você vai fazer, então você não consegue trabalhar aquele produto da forma que você tem que fazer um refactoring ali, né? Total, né, da coisa, porque não estava preparado para o crescimento. É muito importante ter realmente essa visão, e é muito difícil mesmo. E aí, quando a gente estava falando, né, dessa coisa de definir esse futuro, né, eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu estava na Vetex, né, eles seguem ali não sei hoje, né, mas na época que eu estava lá, eles seguiam um método também, não sei se eu posso chamar de framework, mas um método de uma consultoria chamada Vanto Group. Eles, inclusive, ficaram famosos porque lançaram o livro As Três Leis da Performance, né? É do Steve Zaffron e do Dave Logan. E o 3 aí de novo. Três leis da performance. As três leis Three Laws of Performance, né? Então, tudo tá 3 hoje aqui. E aí eu tive a oportunidade de participar da consultoria, né, onde eles pegaram todas as lideranças, né, e fizeram um workshop, né, de alguns dias, em que eles apresentavam esse método de você declarar o futuro, né. Então, e serve não só para a empresa, né? Mais uma vez, a coisa do Golden Circle também era assim, mas esse método também serve para sua vida, assim. Eu, inclusive, fiz um para mim também na época, porque basicamente você declara o seu futuro falando no presente, assim, tipo, aí vamos lá, eles fizeram um exercício com 5 anos, né? Então, pô, daqui a 5 anos, que a gente tá em 2023, 2028... vamos lá, sei lá. Eu sou diretora de design. Então, assim, você declara no presente, eu sou isso em 2028. E aí você... Pega o DeLorean depois. No caso, exatamente. E aí depois vem o Back to the Future, que é você ir quebrando esses anos de frente para trás, né? De trás para frente, é de frente para trás. Você começa no futuro. Sim. E você vai voltando. Beleza. E essa, inclusive a Vanto Group, eles fazem consultoria para a NASA. Então os caras não são pouca coisa, não. E eles falaram, né? Citaram a NASA como um exemplo de projetos. Eles fazem consultoria para, assim, gestão e estratégia de negócio, né? Em geral, de empresas muito grandes. Eu vou botar o link deles aí também na descrição. Tudo vai ter link, né? Tudo que a gente tá falando aqui, a gente vai colocar lá. A coisa de ir pra Lua, né? Eles determinaram que eles iam pra Lua. Não, nós chegamos à Lua em, sei lá, não lembro quanto tempo foi. E beleza, mas pra gente chegar na Lua, a gente precisa de tal equipamento. Mas pra gente construir tal equipamento, a gente precisa ter um material XYZ em uma quantidade que a gente não tem hoje. Então, para a gente ter esse material, a gente precisa... Então, você vai voltando, né? Então, dando um exemplo mais mundano, né? Tipo assim, sei lá, em 2028 eu sou 5 quilos mais magra, né? Sei lá, porque pode ser um objetivo da sua vida, emagrecer. Então, assim, Então, eu preciso o quê? Eu preciso estar correndo
10 quilômetros em 2027. E em 2026 eu preciso estar correndo 5 quilômetros. Em Você 2000 coloca e... métricas, né, de sucesso. você vai descendo, você vai diminuindo. Então, em 2025, eu preciso estar correndo pelo menos 3 quilômetros. Em 2024, eu posso estar correndo... Posso estar caminhando 5 quilômetros. E então, você vai diminuindo até o ponto que você está hoje. E você faz isso com a estratégia da empresa. Então, eles não usam OKRs lá, eles usam esse método de declaração de futuro para quebrar nos anos e quebrar até os quarters, né? Trazer os indicadores que eles precisam para... exatamente. Interessante. Então, acho que é um método análogo aí, talvez, ao do Três Horizontes, né? E lá funcionava mais ou menos assim. É interessante. E o livro é muito bom também, o Três Leis da Performance. Eu não lembro aonde eu li também, eu vi a história, né, um pouco da criação do Kindle, né? Parece que tem uma história semelhante. Eles foram de um KPI, né? Que era tipo assim, Sim. A gente precisa entregar um livro para pessoas em 5 minutos. Exatamente. E foi aí, uma declaração. E como é que a gente faz para entregar esse livro em 5 minutos? No final eles acabaram conseguindo fazer em menos, né? Porque eles criaram um produto para fazer com que isso acontecesse. Porque gera muita reflexão, né? Então, assim, eu achei, o que a gente estava falando, né? A grande dificuldade é colocar as pessoas para pensar nesse futuro, né? Mas eu achei que esse método, ele tornou um pouco mais simples, né? Porque você declara uma coisa lá no futuro, mas você não precisa ter o esforço de pensar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Em princípio. Primeiro você declara. Como você vai voltando e vai graduando ali, tipo, eu quero dar aula, eu quero ser professor, eu quero estar dando aula em 2028. Então, primeiro eu tenho que... Quer dizer, primeiro não, você não começa do início, você começa do final. Então, assim, eu já tenho que tá dando aula numa faculdade. Aí depois, tem que estar dando aulas substituindo professores. Depois, fazer mestrado até um ano. Eu tenho que estar fazendo um mestrado, eu tenho que estar palestrando, eu tenho que estar escrevendo artigo. Você vai voltando, eu tô indo de frente para trás, né? Sim. É um back to the future mesmo. Mas é legal, assim, é um exercício interessante. E é interessante para fazer com qualquer coisa. Mas voltando aqui aos 3 horizontes. Então, horizonte 1, core business. Horizonte 2, adjacências. Horizonte 3, desconhecidos. Isso aí. A gente fala de 1 ano, 2 e 3 anos, 5 e 10 anos. Tá. Você pode mudar esses horizontes. Já trabalhei com tempos diferentes, tá? Eu sempre uso o primeiro como 1 ano. Tá? E aí os outros, às vezes, eu faço 5, e aí depois faço 10, ou enfim. O próprio Facebook, a primeira vez que eu vi, era 3, 5, 10. Não era enfim, né? Acho que também depende muito do tamanho da empresa. Porque, novamente, se você fizer uma coisa que você vai ter que ficar pivotando o tempo inteiro, né, ou trocando, a comunicação disso começa a se tornar muito difícil, né? Se você trabalha numa mega companhia e quer fazer isso, enfim. Comunicar já é difícil, descomunicar. Enfim. Eu vou trazer aqui o que eu sempre falo em todas as empresas que eu trabalhei, que foi, eu também não vou saber de quem é, tá? Então isso vai acontecer direto aqui porque eu tô ficando velho, que é aquela máxima quando você estiver cansado de falar as coisas, vai ser o momento em que as pessoas vão começar a ouvir. Cara, isso, quando você bota isso na tua cabeça, você vai fazer a primeira apresentação, a segunda, a terceira, a 15ª, alguém vai virar pra você e falar assim, pô, interessante esse negócio que você tá falando agora, né? Ou então, agora que eu entendi. Mas ajuda no entendimento, tipo assim, pô, nunca tinha... Você já falou isso antes? Você tá a 15ª apresentação, mas é assim. Então, assim... É que nem aquele lance de você só realmente muda ou faz diferença em uma empresa depois de 5 anos que você tá trabalhando nela, né? Tem eu também não lembro onde eu ouvi isso. 1 ano pra empresa, né? 1 ano pra empresa é muito pouco, mas quando você realmente faz diferença, assim, ali na essência da empresa, quando você... Depois de 5 anos que você tá nela. Bacana. Eu não me lembro onde que eu ouvi isso, mas... E aí, lembrando aqui, novamente, só para puxar esse assunto de 3 horizontes, aqui, mantendo o assunto de 3 horizontes, a Skylance fez escreveu um artigo muito legal. Inclusive, eu acho que eu comecei a seguir o cara que escreveu e ele me seguiu lá no Medium, enfim.
E ele começa a desdobrar isso, eles começam a desdobrar isso, e vocês vão ver, a gente vai botar o link se vocês quiserem, é um guia prático ali de como você consegue aplicar e desdobrar isso de outras formas, né, em outras possibilidades. Então, o primeiro, por exemplo, que eles levantam lá, é usar uma abordagem de 70-20-10. Então, por que você não pega o seu primeiro horizonte e entende que no primeiro horizonte você vai dedicar 70% da capacidade do seu time, no segundo 20%, no terceiro 10%. Então, isso é uma visão que você pode fazer para cada horizonte. A outra, por exemplo, é definir a sua fronteira de inovação. Você pode, cara, até onde vai a minha fronteira de inovação? Ou qual vai ser essa minha fronteira de inovação? Vai ser H1 mais H2, aí só H3 que eu vou falar de inovação? O que é H? Você tem que explicar. H é horizonte, desculpa, gente, H de horizonte. Tá? Então, eu vou definir aqui, entender que H1 mais H2 eu não vou falar de inovação, eu vou falar só, a minha fronteira de inovação vai ser no H3, enfim, ou não, acho ruim, mas isso pode ser trabalhado. Então, você começa a entender um pouco o capacity que você tem, os recursos que você tem para atingir o primeiro horizonte, o segundo e o terceiro. Que tem coisas, inclusive, que você nem sabe se você vai ter no terceiro, ou como é que você faz para construir essas coisas que você vai precisar usar para atingir o terceiro, né? É interessante que você pode trabalhar também questão de dinâmicas de time, torneios, hackathons, enfim, coisas que você faça dentro da empresa para desenhar, por exemplo, o terceiro horizonte. Então você chama uma galera para fazer isso aqui é um negócio muito que a gente pensa um dia ter, por que a gente não faz uma dinâmica aqui para desenvolver isso? Para ver se funciona, para validar uma ideia. Então, assim, tem várias, se vocês abrirem lá, um que eu acho fantástico, que casa, tem um momento que ele casa o business model, né, com cada horizonte. E aí, se vocês lerem lá o livro do Ash Maruya, que é o Running Lean, ele transforma o business model num Lean Canvas. E ele diz que o Lean Canvas ele é vivo. Então é fantástico, você pode usar a sua estratégia de negócio, seu business plan, seu Lean Canvas, no primeiro horizonte. Então, como é que vai ser esse Lean Canvas no segundo horizonte? Então, qual vai ser o meu gasto, qual vai ser o meu lucro? É um inception de frameworks, né? Mas é bem legal, entendeu? Então você vai trabalhando essas evoluções também. Enfim, você pode montar uma matriz SWOT para cada um, dependendo do mercado. Então, esse Skylance é uma consultoria também, né? E eles fizeram esse... Bem bacana, porque ele desdobra, né? Ele traz mais oportunidade para você aplicar o framework de 3 horizontes. No fundo, o conceito é o mesmo, né? Sim, sim. Brinquem, apliquem, eu acho que vai ser bem bacana como experiência de vocês. Se a empresa for pequena, então, às vezes empresas maiores, isso é mais complexo, você trabalhar, trazer isso, né, todo mundo junto, fazer isso acontecer, mas eu acho importantíssimo, tá? É um framework que eu acho super... Não, é sim, principalmente essa questão, eu acho, assim, tem a questão da visão de futuro que tem que ter, não tem como, as empresas para crescerem, para inovarem, né, para se manterem ali no mercado, elas precisam ter essa visão, né, mais para frente. Mas uma coisa que a gente comentou já, que para mim é fundamental, é a parte dessa divisão, né, de esforço. Isso para mim é fantástico, assim, como você divide esse esforço, porque tem muitas empresas que têm dificuldade de dividir, né, de fazer essa divisão do quanto que elas dedicam para o novo, para a inovação, e o quanto que elas dedicam para ajustar e melhorar o que já existe, né? E até se a gente fizer uma redução, assim, dar um zoom dentro de um time, os times não sabem, por exemplo, quanto do sprint eles dedicam para corrigir bug e quanto que eles dedicam para efetivamente desenvolver um produto novo, alguma coisa nova. Então, eu penso muito como uma cadeia, assim, é como se você definisse essa proporção amplamente para a empresa, você consegue, inclusive, definir, como eu falei, que eu fiz no time de design, você acaba definindo também no micro ali, na parte, né, nos times, o quanto que eles vão dedicar para uma coisa e para outra, né? Isso para mim é bem interessante desse modelo. Porque esse movimento ele sai desde do estratégico, desdobra para o tático e acaba chegando no operacional, né? Você precisa fazer, enfim. Exatamente. É isso? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Na verdade, tem muita coisa para ler aí. Quem quiser, tiver a fim de saber um pouco mais, tem bastante artigo, coisa para ler, enfim.
E e-mails. Espero que vocês consigam aplicar e sejam muito felizes com os 3 horizontes. E se ficou alguma dúvida, né? A gente fala aqui o que a gente acredita que vai informar minimamente. Mas se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem aí que a gente dê uma detalhada maior em algum assunto aqui que surgiu no meio, por favor, escrevam pra gente. Isso pode ser ponto até também de outros episódios, né? De trazer uma pessoa de fora que tentou aplicar, enfim, talvez seja bacana até. Porque às vezes a gente fala uma coisa que pra gente que tá muito óbvia, mas a gente sabe que existe calhamaço de dúvidas aí que podem ocorrer. E aí, novamente, contato, e-mail. E esse episódio ele foi muito alto nível ali, né? Ele é muito estratégico, ele é muito pra quem tá ali. Alto nível, pô. Alto nível. Episódio alto nível, pô. Foi, cara. Gente, a gente não faz nada aqui. Baixo nível. Mediano. Fazer episódio de baixo nível, uma barraca aqui. Uma fala palavrão. Não, eu quis dizer assim, eu acho que é pra uma parcela, né, da galera que tá mais ligada à estratégia. Ligada à estratégia, exatamente. Então, mas é legal todo mundo saber, né? Eu acho que eu comecei a ser uma designer melhor quando eu comecei a entender melhor também como que o negócio da empresa que eu tava trabalhando funcionava, né? Porque a gente, eu acho que não tem muito esse conhecimento, assim, né? No início a gente fica ali meio patinando, tipo, eu tô fazendo isso aqui porque tá na lista de tarefas, porque tá no sprint. Mas é por isso que é legal comunicar, né? Exatamente. Porque quando você comunica isso, você desce isso, né, pra todo mundo, você trabalha as 3 camadas, né, descendo o fio de pirâmide, isso fica mais claro para as pessoas que estão trabalhando, né, para o motivacional ali do dia a dia, como eu falei. E aí, pô, super bacana. Isso aí. E, novamente, também o porquê, explicando aí que a gente explicou no início, né? A gente vai fazendo uma escadinha aqui. Então, Golden Circle, 3 horizontes. O próximo provavelmente vai ser Vision Tree. Boa. Árvore da no visão. final, o cara vai pegar isso aqui, vai montar uma empresa ali, vai começar, isso né? aí. Exatamente. Conseguir colocar os objetivos, fazer visão. Bem bacana. Aí vocês respondam depois pra gente que empresa que vocês montaram. A gente traz as pessoas aqui pra falar da experiência. Então, montei, usei isso, fiz aquilo. Se quiser vir, é só falar. Fiquei rico. São todos bem-vindos. Com pessoas motivadas. Fiquei rico com pessoas motivadas. A gente tem que pedir uma porcentagem aí. Enfim, gente, é isso. Mais um episódio encerrando aqui. Não esqueçam de seguir, compartilhar, ativar o sininho. Mandar e-mail. Avaliar. Até porque se a gente tiver e-mail, a gente responde aqui no próximo episódio, né? Então, isso. Chegou e-mail, a gente abre e responde. Fulaninho perguntou. A gente quer, inclusive, fazer um quadro que seja só de responder dúvidas, né? Quando a gente tiver dúvidas suficientes, a gente vai montar um quadro. Tem uns quadros futuros bem bacanudos aí. Tem coisas... Só de responder dúvida, então... interessantes. É isso, gente. Beijos, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais te inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? Manda lá! Você também pode nos seguir no Instagram, @brokenmachines.podcast para mais conteúdo. Lançamos novos episódios de 15 em 15 dias. Até o próximo!